Bem, minha gente, boa noite aos amigos que aqui se encontram e aos que nos acompanham nesse momento através do Facebook. Mais uma vez, reforçando o aviso de que as nossas atividades estão restritas apenas a alguns atendimentos que fazemos nas quartas-feiras e que aguardamos com certeza o desenrolar de todo esse momento para que a gente possa voltar às atividades com todo o material e o empenho que a gente sempre teve. O tema que nós escolhemos para esta noite é a vida, destino ou escolha. Mas antes de começarmos propriamente a nossa palestra, eu queria aqui, com muita alegria, divulgar que a partir do dia 6 de setembro, ou seja, de amanhã a 8, nós estaremos todos os domingos na rádio Caruaru FM 104.9 apresentando o programa Hora do Chico. Esse programa que com certeza era um sonho meu. Nós fazíamos ele através das gravações, mas eu tive a felicidade de receber com muito carinho ter essa possibilidade do meu amigo Luiz Carlos e toda a equipe da Caruaru FM, para que já no próximo domingo, dia 6, a gente possa estar junto. E o que é que vai trazer esse programa? Nós vamos abordar temas espíritas, nós vamos responder perguntas e fazer comentários das mensagens que já enviamos todos os dias às 8 horas, após o programa Jornal Vanguarda, que é apresentado pelo nosso querido repórter, amigo e ex-aluno Wagner Gil, e aí a gente vai fazer essa complementação. Portanto, eu fico muito feliz e aqui deixo também para quem queira já fazer qualquer contato, o nosso WhatsApp, que é 99122-6291. Então aqui fica esse nosso aviso e esse nosso convite. Esse tema que nós escolhemos, ele é um tema muito atual. Ele está muito ligado com o nosso dia a dia, porque as pessoas muitas vezes colocam toda a realidade da vida num destino, uma sorte. Usamos isso quase que cotidianamente. E hoje nós vamos fazer algumas avaliações dentro desse quadro, lógico, dentro da visão espírita, pois é ela que realmente nos traz o entendimento maior, não querendo dizer que as outras também não tenham os seus valores e a sua importância, mas ela realmente nos fortalece muito no que seja a vida que cada um de nós vive e precisa viver aqui na Terra como experiência que com certeza é tão necessária. E aí vem a pergunta: o que de tão importante nos traz o Espiritismo? E a resposta dada por Allan Kardec é que o Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto das suas escolhas. Então, tudo que nós somos é fruto do que escolhemos para ser. Os preconceitos de natureza social, como a cor, como o sexo e outros, caem por terra, já que pela roda das reencarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencermos às mais diversas castas da sociedade. Ou seja, não adianta você querer criticar o outro, porque você um dia pode ser o outro. E a doutrina espírita é a única que nos reforça aí essa possibilidade, quebrando essa característica tão humana que é de julgar através dos preconceitos o próximo. Por isso ela abre um vasto campo para esse entendimento, fortalecendo ainda mais a ideia da fraternidade. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo é você ver o próximo em si e saber que você pode ser tão igual a ele, ou você já foi até pior do que ele em outras experiências.
Não é pelo fato de eu ser um aluno mais adiantado que eu deva menosprezar os alunos mais atrasados, porque um dia eu já fui um aluno atrasado. Porque se o processo da evolução, pelo estudo, pelo conhecimento, ele promove essa escala de crescimento, todos nós ontem sabíamos menos do que sabemos hoje. A família patriarcal, possessiva, não tem razão de ser. E a servidão da mulher toma a conotação de crença despótica, ou seja, autoritária e machista. É essa sociedade que a gente vive, infelizmente, ela já, aliás, felizmente, ela já quebrou uma série de tabus, mas a gente ainda vê isso de forma bastante evidente. E o que mais conflita a ideia do Espiritismo? A imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de uma coletividade estruturada numa distorção da verdade universal. Então, as crenças que não aceitam a reencarnação, consideram a vida como uma única experiência, ela não tem como explicar determinadas condições que cada um apresenta como projeto de vida. Seria um Deus muito impiedoso se ele não tivesse uma condição equânime, uma condição única para todos. Vejam que alguns nascem em condições tão precárias, tão desprovidos de tudo, outros já nascem tão beneficiados. E aí fica essa pergunta: aonde é que está a benevolência e, acima de tudo, a justiça de Deus? A nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade como concepção de vida real a ser incorporada pelos indivíduos e grupos à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos e conhecimento. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação, não podia existir outro. Até porque ela foi trazida por um educador, sabendo que ele, na condição de codificador, recebia as respostas dos espíritos que tinham esse projeto, sob o comando do Espírito da Verdade, que nada mais é do que Jesus, mas a ele coube a parte mais difícil, que foi formular as perguntas para receber as eventuais respostas. E ele foi brilhante em todos esses momentos. A sobrevivência após a morte, a pré-existência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com ares de supremacia. Os donos da verdade, eles não abrem mão de seus preceitos. Nós não vamos aqui trazer nenhum conflito nessa área, mas sabemos que isso é uma grande verdade. E ele continua dizendo: porém, ao tempo certo, delas tomarão consciência, conforme afirma o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Gálatas: porque ao seu tempo tudo colheremos. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer e tem feito, é lidar com o tempo. E o próprio Jesus já nos afirmava que temos um tempo de plantar e temos um tempo para colher, mas só colheremos o que plantarmos. Essa é a grande verdade. As três leis universais do Espírito, essas leis que a gente sempre tem aqui mencionado, que a gente sempre tem que trazer, porque elas são fundamentais para o nosso conhecimento. A primeira é a lei de evolução, ou lei do progresso. Toda obra de Deus se insere essencialmente nesta lei. Tudo evolui, tudo cresce. O grande processo e a grande falta de compreensão por parte de alguns nos processos de evolução são as grandes transformações que levam sempre às incertezas, e isso nos incomoda bastante porque a gente vê um futuro incerto em todos esses momentos. Mas é preciso que comece a acreditar mais em si, e essa evolução com certeza vai fortalecendo a sua crença e a sua maneira de entender. Temos a lei que vai ser a base do nosso estudo, a lei de causa e efeito, a tão famosa também lei de ação e reação.
Para toda ação vai existir sempre uma reação. Pelos preceitos e pelos ensinamentos mais antigos, ainda a lei de ação e reação tem uma prevalecência maior, mas hoje nós entendemos mais como sendo lei de causa e efeito. Toda causa produz um efeito que nem sempre é de mesma intensidade, com o mesmo propósito da causa. Eu posso corrigir um defeito com uma virtude. Na lei antiga, a tão famosa lei de Hammurabi, que foi defendida por Moisés, dente por dente, olho por olho, tudo funcionava de maneira diferente. Se eu lhe fiz um mal, eu tenho que pagar esse mal. Se um pai mata o filho do outro, o outro tinha o direito de matar o filho daquele pai. Consequentemente, isso é contra a lei de evolução, como nós vimos, e como causa e efeito não vai gerar nada em termos de crescimento, porque nós sabemos que não é esse o verdadeiro caminho. E a fundamental de todas, que com certeza sintetiza essa tríade, é a lei da reencarnação. Nós somos reencarnacionistas e temos os motivos para ser. E hoje, graças a Deus, a ciência já se debruça sobre esse paradigma para eles e já aceita com grande quantidade de pesquisas que a reencarnação ela não pode deixar de ser o principal motivo da nossa existência e a forma como nós compreendemos a vida. Não importa aonde nós estejamos, só existe uma coisa da qual nós não podemos nos afastar. A lei de progresso nos induz à felicidade no cumprimento da lei divina. Veja que a gente fala muito em lei, porque exatamente é isso que rege toda a realidade da vida. As leis que começam pela lei maior, que é a lei de Deus, a lei universal, tanto a lei natural como a lei moral, e as leis que são subsequentes e com certeza são as que nós utilizamos na nossa vida social. Quando o espírito ele atinge a consciência, ele recebe através do livre-arbítrio o poder de escolher o que ele quer para si. E a partir de então, ele passa a ser escravo, independente daquilo que ele escolhe, daquilo que ele pensa, daquilo que ele faz. Então, quando a gente parte para analisar isso, a gente vê o princípio inteligente, aquilo que Deus criou, que somos nós, e nos deu a condição de evoluir. Mas para evoluir, esse princípio que parte da escala zero em termos de evolução, de conhecimento, ele precisa conviver com outros princípios e também com a matéria. E, consequentemente, a partir de então, ele começa a entabular um processo de escolhas. Através da razão, ele vai estruturando sua vida e esses valores, eles vão sendo os que vão mapear e estruturar todo o seu desenvolvimento interior. Por isso que tudo que nós vivemos no presente tem as consequências do passado e que vai gerar consequências para o nosso futuro, porque isso não pode jamais deixar de existir na vida de todos nós. Então, o livre-arbítrio, ele promove na vida da gente o que existe de mais fundamental que Deus talvez nos tenha dado, que é o direito de escolhermos o que queremos para nós. Se você escolhe, ele respeita a sua escolha. Diante disso, nós tiramos aquele Deus punitivo, aquele Deus que condena, mas um Deus que entende. Mesmo diante dos erros, Deus está conosco, nos entendendo pelas nossas imprecisões, as nossas fragilidades. A lei mosaica, como eu disse, ela pregava dente por dente e olho por olho, mas Jesus já nos traz uma nova proposta, que é essa que nós defendemos, que é amar ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com certeza, essa lei anterior, que traz uma proposta totalmente diferente. Nós temos que exercitar o amor, que é um sentimento.
E amar, que é um sentimento em ação, ou seja, a gente tem que estar sempre exercitando o amor. Porque muitas vezes as pessoas, elas se dizem possuídas de amor, de um grande amor, mas o amor sem o exercício, sem a prática, ele é como se fosse uma letra morta, que nada diz e nada produz. Então, quando você coloca esse amor em movimento, em ação, tudo começa na sua vida a evoluir em nome desse amor. E é preciso que a gente tenha essa ideia fixa para que a gente possa crescer. Porque nós não podemos esquecer que a justiça divina, ela é perfeita e atende todos por igual. Não há diferença na lei de Deus para este ou para aquele. Muitas vezes, nos momentos de conflitos, de revoltas e tantos outros, nós muitas vezes nos sentimos esquecidos por Deus. Muitas vezes nós nos sentimos até rejeitados por eles, como muitos dizem. Ainda essa semana eu vi na rede social uma jovem dizendo que tinha perdido a fé em Deus pelo que havia acontecido na vida dela, como se Deus vivesse no capricho de cada um de nós, atendendo cada um nas suas necessidades, e muitas vezes são motivos de fatores outros que nós aqui não vamos declinar com maior profundidade, porque aí não vem ao caso. As injustiças do mundo são consequências do homem em suas ações e escolhas, contrariando a lei divina. As tragédias do mundo são consequência de ações coletivas, violando tanto as leis naturais como as leis morais. Veja que tudo está na ação do homem, tanto quanto ele viola uma lei como outra. Se ele move qualquer coisa, alterando o processo da natureza, isso com certeza dará uma resposta como consequência, como efeito de uma causa por ele provocada. Muitas vezes o homem não entende isso. Não existe na lei de Deus castigo ou punição. Cai por terra toda essa realidade. Os métodos de reparação dos erros cometidos são escolhas nossas. Você é quem escolhe como você quer resolver as questões pendentes de sua vida. Porque o livre-arbítrio é exatamente isso. Daí a gente ter dito no início que nós colhemos o que plantamos. E são essas as nossas escolhas. Se você quer resgatar um problema, um processo, um mal com o amor, você utiliza esse amor caso você tenha. Se você não tem, se você resiste, e muitas vezes o orgulho e o egoísmo impede o homem de buscar aquilo que é necessário, através até da humildade, aí ele vai ter que enfrentar isso de uma maneira bem diferente, que é através da dor. Mas em nenhum momento é Deus que escolhe, é o próprio homem, porque Deus nesse momento é apenas a lei. Violando a lei, o homem tem que assumir o ato de violação. Quando vemos a miséria, o sofrimento e a desigualdade social que assola toda a humanidade, isso tem sido muito comum nos dias atuais, aí vem a pergunta: aonde é que está Deus? Não podemos entender se não buscarmos a resposta na reencarnação. Se está acontecendo é porque há um motivo por trás disso para que aconteça. Ninguém está aqui fazendo algo que não seja motivo de uma reação devido a uma ação. E a gente precisa entender isso. Mas não é fácil a gente colocar na consciência de uma pessoa que está sofrendo a ideia de que ela tem que sofrer, porque foi ela que escolheu essa maneira de vivenciar essa experiência. Diante de uma tragédia, muitos dizem: é a vontade de Deus. Consequentemente, não podemos esquecer que a lei de causa e efeito, criada para o homem, se dá pelos seus atos. Tanto as tragédias individuais, os fatos, como as tragédias coletivas, tudo isso é criação nossa. E, consequentemente, nós temos que responder por elas.
onde a própria natureza, que é a lei natural, responde ao homem pela agressão sofrida. Tudo o que você fizer contrariando a lei natural, ela de imediato vai lhe dar uma resposta. Quando o homem represa um rio, quando o homem desvia o curso desse rio, quando o homem muitas vezes polui a atmosfera, tudo isso é uma agressão à lei natural, que é a lei de Deus, que trará com certeza as consequências que nós sabemos. O desmatamento, como nós estamos vendo, tudo isso amanhã vai acarretar como uma ação, uma reação que pode trazer para nós prejuízos enormes. E aí são essas provas coletivas. E Deus não tem essa obrigação de estar a todo momento corrigindo o ato ou muitas vezes o desequilíbrio de cada um de nós em nossas ações. Deus não escolhe, Ele se expressa por suas leis. Aonde está, a pergunta que Allan Kardec fez, aonde é que está a lei de Deus? E eles responderam, na consciência de cada um de nós. Não precisa você buscar Deus, nem buscar um tribunal para julgar os seus atos. Eles serão julgados dentro de você. Por isso que eu digo todo dia, o meu maior desafio sou eu. Eu todo dia tenho que resolver o meu problema, a minha vida e as minhas coisas. Porque eu resolvendo meus problemas, resolvendo minha vida, eu estou em dia com a lei de Deus, eu tenho um Deus mais presente em mim. E, consequentemente, é, portanto, a vontade de Deus que se dá tudo que constrói e tudo que estrutura o universo e esse mundo que nós conhecemos. Quando nós praticamos uma ação, qual será a força dessa reação? Então, como eu disse, a lei natural, ela é uma lei que trabalha com a fatalidade, o inevitável. Quando um homem, se ele cair de um precipício, desafiando a lei natural, com certeza ele vai morrer. Ele não pode modificar essa lei, que é a lei da gravidade, que com certeza faz parte da lei natural. Mas o ato que ele cometeu, se ele cometeu isso se isso aconteceu por um acidente, se isso aconteceu por uma determinação dele, por uma tentativa, por um suicídio, ele também alterou a lei moral. Então, tanto ele sofre as consequências da lei natural, por desafiar a lei da gravidade, como ele vai ter que responder pela lei moral, através da lei moral, pelo ato que ele cometeu. Dentro da lei de Deus, nós temos muita justiça, mas antes da justiça, aí vem a parte mais importante, que é a misericórdia de Deus. Deus não tem nenhum objetivo, como nós sabemos, de nos punir, porque Ele não pune. O amor não pune, o amor não reprime, o amor não condena. O amor ampara, instrui, educa, mas o amor tem que ser justo. E a justiça de Deus se dá pela misericórdia, ou seja, a cada um de nós sempre é dado a possibilidade do recomeço. Por isso que Chico traz aquela expressão fantástica de Emmanuel: embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, é a misericórdia, eu posso recomeçar agora e fazer um novo fim. Como causa do sofrimento, além da ignorância, veja que não é a maldade, ele se refere à ignorância. Nós não somos ruins, fomos criados por um ser divino e temos essa natureza divina em nós. As pessoas, elas não são más, elas são ignorantes. Só se pratica o mal porque se ignora o bem. Por isso que alguns dizem que o mal é a ausência do bem. Não. Nunca vai existir a ausência do bem em nossa vida. O mal é a ignorância do bem, é o desconhecimento do bem, que ele existe. Então, quando você não pratica o bem, você envereda pelo caminho que é o oposto, que com certeza é o caminho do mal. Tudo no universo está conectado e vibrando, criando um campo de possibilidades em que os seres se contracenam uns com os outros através da lei dos opostos. É o que eu sempre tenho dito. Para convivermos um com o outro, temos que ser diferentes. Se nós fôssemos iguais, não nos suportaríamos. E, consequentemente, a lei do oposto é para se trabalhar exatamente esses fatores que nós estamos aqui tratando.
Porque o mais importante entre um e o outro é a diferença. E é ela que precisa ser trabalhada. É a capacidade da resiliência, da humildade, do perdão, do amor, que nós conseguimos construir o nosso progresso e a nossa evolução. Muitas vezes uma convivência difícil, conflituosa, como nós vamos perceber em alguns momentos dessa noite, vão ser suficientes para que a gente possa mudar. Porque muitos que nos amam, e quase todos eles, não nos promovem muitas coisas, ou muitos fatos que possam nos fazer crescer. Porque, como eu disse, o amor ele ampara, ele protege, mas muitas vezes a gente precisa do aguilhão, do despertar e até mesmo da dor para equacionar ou resolver questões que até então elas estão adormecidas dentro de nós. E esse adormecimento ele não se dá apenas nessa vida. A reencarnação nos mostra que somos herdeiros de outras vidas, de outras histórias, que vão, nesse momento, servir para que esses opostos sejam trabalhados. Onde os acertos do presente, é isso que a gente está dizendo, corrigem e neutralizam os erros do passado. Então nós estamos hoje aqui, nessa experiência, neutralizando, corrigindo muitas coisas que nós cometemos, que não deveríamos ter cometido no passado. Por isso que a reencarnação é tão difícil, porque ela já traz na insígnia de cada um de nós o sentimento de culpa. E que ele vai se avolumando se a gente não trabalhar com humildade esses processos, como ele disse aqui, que precisam ser neutralizados e até erradicados dentro de nós. A vida é muito complexa, né? Porque a gente sabe que isso tudo tem que ser trabalhado. Lá no livro Céu e Inferno, que nós comentamos na semana passada, no Código Penal da Vida Futura, ele nos assinala esse código, são 33 itens que constituem a parte principal desse livro, um livro que eu aconselho que sempre que possa leiam, por ser um livro tão pouco lido até pelos espíritas, que é o 4º livro da obra de Allan Kardec. Ele nos traz exatamente essas realidades que a gente está comentando. Então, na parte que se refere ao Código Penal da Vida Futura, 33 itens estão falando exatamente de tudo isso que a gente precisa para entender o porquê da vida. Então, quando nós cometemos um erro, que são tão evidentes e comuns em nossa vida, nós temos 3 etapas para recuperar esse erro. Neutralizar, como ele disse, ou até mesmo substituí-lo por uma outra realidade. O primeiro momento diante de um erro é o arrependimento. O arrependimento é quando você toma para si, de forma consciente, que você errou. É de você para com você. Eu errei. E, consequentemente, isso vai de encontro aos meus princípios. Eu fiz algo que não deveria ter feito. É o primeiro passo e é muito importante, porque muitos erram e não querem admitir que erraram. Isso se dá muito no processo das convivências mais próximas. Depois do arrependimento vem o que nós chamamos de expiação. A expiação é um processo de depuração. Depende muito de como cada um se comporta. Por quê? Porque ela é bem objetiva, mas ela tem também o poder de educar. Por exemplo, um pai que durante toda a vida orienta seu filho para que ele siga um determinado caminho, que ele evite o uso de drogas de outros vícios, que ele estude, e ele não cumprindo ou não atendendo a essa orientação e esse exemplo do pai, lá na frente ele vai sofrer as consequências de tudo que foi o resultado do que ele não praticou. Então ele poderá ser uma pessoa extremamente doente por ter abusado da droga ou de outras coisas. Ele pode ser uma pessoa sem futuro por não ter estudado, e ele vai ser, consequentemente, uma pessoa muito infeliz. E isso não é um castigo, isso é consequência, como nós estamos vendo.
É um processo de uma depuração, é a sua expiação. Não significa que ele está perdido, que ele não tenha um norte, que ele não tenha uma oportunidade. Mas é preciso que aí ele desperte o primeiro fator, que é o do arrependimento. Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu atendi certa vez, e ela trazia seu filho, e ele realmente era um rapaz que tinha uma vida muito complicada, porque ele era usuário de droga, e ela só tinha ele como filho, ficou viúva cedo, e ela chorosa, dizendo que estava perdida, porque vendo o filho naquela situação, e ele não queria entender. Inclusive nós conversamos, e eu pedi que ele saísse, ficamos só eu e ela. E eu disse-lhe: olha, lembre-se que são duas vidas, a sua e a dele. Lógico que você, na condição de mãe, deve estar sofrendo muito, mas Deus tem uma coisa muito importante na sua pedagogia, que é o tempo. Ele logo, ou em algum momento, ele vai descobrir o que ele está fazendo e não atender aquilo que a história tanto pede. Mas lá no final dessa história, vão existir dois fatos que vão ser contracenados. Ele vai dizer: por quê? Porque eu não segui a orientação de minha mãe? Porque eu não fui mais consciente, não fui mais amoroso? E a senhora, da sua parte, vai dizer: eu fiz o que era preciso. Então veja, a senhora se liberta e ele se prende a uma outra condição. Porque o importante é você fazer aquilo que compete a você fazer. Ninguém é dono de ninguém. A gente dá o exemplo, a gente dá a orientação, mas a expiação é uma questão de cada um. E no final vem o quê? A reparação, que é exatamente o ressarcimento. E essa reparação muitas vezes é muito dolorosa. E sabe onde é que existe os maiores processos de ressarcimento e reparação? Dentro da nossa própria família. Por quê? Porque geralmente as vítimas desses nossos erros, elas têm que estar próximo de nós para que a gente possa se redimir. E é exatamente como nós vamos ver, numa relação conflituosa, que muitas vezes se resgata coisas que não foram resgatadas em experiências anteriores, não por maldade, como eu disse, mas por ignorância, por não ceder o que devia ceder. E essas partes, elas conflitam porque são duas ideias que se contrapõem, movidas cada uma pelo seu próprio egoísmo. Se houvesse um pouco mais de humildade, com certeza haveria um maior entendimento entre as pessoas. E o código divino diz, esse código divino, em outras palavras, é o próprio Evangelho, que constitui uma regra, como disse Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, uma regra de proceder, de comportar-se, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça, infalível para a felicidade vindoura. Veja como ela é incisiva em seus princípios. O levantamento de uma ponta de um véu que oculta a vida futura. Graças a Deus, nós espíritas já levantamos uma boa parte desse véu, por entendermos o que será a nossa vida futura em detrimento do que nós estamos vivendo na vida presente. E ele diz aqui que essas regras de proceder não só se vinculam à vida pessoal, como principalmente à vida pública. Esses políticos, esses homens que comandam, eles têm um compromisso muito grande com a lei divina, porque eles amanhã vão ter que responder por coisas que hoje eles não estão entendendo. Porque muitas vezes a pessoa ela é politicamente correta como pai de família, como cidadão, mas tem uma vida pública que é cheia de dúvidas. A gente tem como exemplo lá na Alemanha durante a Segunda Guerra, muitos daqueles soldados que viviam naqueles campos eram eles que conduziam os judeus para aquelas câmaras de gás e tantas outras atrocidades. Mas quando eles terminavam o dia de trabalho, segundo pesquisa,
Eles iam para casa e eram excelentes pais de família, amorosos, cuidavam dos seus filhos, eram responsáveis. Então, esses espíritos, eles com certeza vão ter esses valores preservados, mas eles vão ter que responder por essa outra parte que ele fez. Por isso que a reencarnação, ela, como ele disse, ou neutralizar ou tentar reparar alguns erros cometidos. Ninguém está livre da lei divina, como nós vimos, né? Está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, quando ele diz, eu acho fantástica essa mensagem dele: todo berço do agora retrata o ontem que passou. Lindo isso, né? O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a procederam. Tudo é uma continuação. A vida não para, como nos disse o próprio Emmanuel lá no nosso lar. A vida não cessa, a vida é uma fonte eterna. Renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. Ou estamos aqui por uma coisa ou por outra, ou pelas duas, dívidas e necessidade. Por isso nós não temos que reclamar e agradecer todos os dias, porque nós estamos mergulhados na misericórdia de Deus. Não um Deus punitivo, não um Deus que castiga, mas um Deus que nos dá a oportunidade de resgatar as nossas dívidas e evoluirmos nas nossas necessidades. Tem uma história muito interessante que foi dita por Chico Xavier, que certa vez, durante muitos anos, ele visitava um jovem que tinha o corpo totalmente deformado, e ele morava num barraco que ficava à margem de uma mata. O seu estado de alienado mental era completo, ele não tinha noção de nada. A mãe deste jovem era também muito doente, e Chico sempre ia lá, banhava ele, dava de comer, arrumava a casa, coisas que o Chico sempre fazia. Em um grupo de pessoas que acompanhava Chico, certa vez, um médico perguntou ao Chico: a eutanásia numa condição dessa não seria uma misericórdia de Deus? Porque essa criatura não tem mais nada, ela só é um problema. E que problema? E aí Chico disse: não, doutor, esse nosso irmão, em sua última reencarnação, ele tinha muito poder, perseguiu, prejudicou e com torturas humanas tirou a vida de muitos. Alguns os perdoaram, outros não, e perseguiram ele durante toda a vida. Todos aqueles que foram vítimas dele passaram a persegui-lo. Aguardaram o seu desencarne, ou seja, quando ele desencarnou, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Isso era a condição dele no mundo espiritual. Este corpo disforme e mutilado significa uma bênção para ele. Só o Chico é que tinha a condição de dizer isso. Quem poderia entender? Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos inimigos. Quanto mais tempo ele estar nessa condição, melhor para ele será. Com o passar dos anos, muitos deles irão perdoá-lo. E alguns seguirão até outros caminhos. Aplicar a eutanásia, olha o que Chico diz, seria devolvê-lo às mãos do inimigo novamente. E como resgatará ele os seus crimes? Perguntou o doutor. Olha que coisa linda. Emmanuel costuma dizer que Deus usa o tempo e não o castigo. Só o tempo é que vai resolver. Veja que esse momento que ele está passando era a necessidade que ele tinha para se redimir. O que para nós parecia e parece ser um momento de tanta tristeza, tanto sofrimento, para quem não entenda a reencarnação, poderia até pensar que Deus esqueceu dele, mas ele diz, ele está vivendo o seu melhor momento, porque ele é vítima daquilo que ele mesmo criou, ou seja, ele está colhendo o que plantou, não como castigo,
mas como uma reparação. Mesmo sendo dolorosa, mas foi a maneira que ele encontrou. Veja o que é que diz Leon Denis com relação a esse fato. Se nas horas das nossas provações, isso é uma advertência para todos nós soubéssemos observar o trabalho interno e a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos a obra sublime da educação e do aperfeiçoamento através das leis divinas. Então a gente está passando o que precisa passar. Eu costumo sempre dizer, temos que florescer e frutificar onde Deus nos plantou. Se tem uma coisa que Deus sabe é colocar a gente no lugar certo. A gente está no lugar que tinha que estar, só que não para permanecer na inércia, a gente tem que evoluir como nós vimos. E aí vem a pergunta, Deus castiga? Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o sublime amor castigar a simplicidade e a imaturidade, que somos nós? Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. E aí foi aquela pergunta que nós fizemos: aonde é que está a lei de Deus? Na consciência. E ele também perguntou: o que é que entende por lei natural? E os Espíritos responderam: é a lei de Deus, quando dela se afasta o homem e corre nos seus erros. Ou seja, os nossos erros são provocados pelo afastamento que nós muitas vezes realizamos diante da lei. Na visão espírita, não existe a palavra karma. Allan Kardec jamais usou na codificação essa palavra. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, indicando que o nosso karma ele é dinâmico, porque karma significa ação. Para os indianos, karma significa penalidade e castigo, ou seja, uma condição que ele nasceu e dela ele não pode sair. Seria contrariar a lei da evolução, a lei de causa e efeito e principalmente a lei da reencarnação. Então, karma para nós não tem o menor sentido. Nós usamos, como ele disse, a lei de causa e efeito. Toda causa produz um efeito de consequências diretas a essa causa ou referente a essa causa. O bem que fazemos vai modificar exatamente esse fato que ele chama de karma. Mas existe um fator muito interessante que a gente precisa ver, que é a inércia espiritual que leva as pessoas a procurarem certas religiões onde os religiosos incitam os crentes a rezarem a todo momento, pedindo e ofertando coisas a Deus, para depois se acomodarem numa atitude de inércia espiritual, esperando que Deus, somente Ele, então vá concretizar aquilo que foi pedido em sua prece, o que é um modo inconscientemente preguiçoso de agir. Que nós estamos vendo exatamente isso. Veja que Jesus disse: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, é preciso você pedir, mas é preciso você buscar os meios para alcançar aquilo que você deseja. O que a gente observa é que muitos vão para a igreja pedir a Deus. Lógico que nada disso a gente vai ser contra, mas é preciso você trabalhar em prol daquilo que você deseja. Veja que a lei de Deus, ela é muito, muito, muito consistente nesse aspecto, e a gente dela não pode fugir. Lá no Evangelho diz: cada um segundo as suas obras, porque muito amor, seus erros foram perdoados. Mas eles não foram perdoados por ninguém, foram perdoados por você mesmo, porque o amor, ele começa a tomar uma proporção dentro de você e não deixando mais espaço para os seus erros. Consequentemente, eles começam, por natureza própria, a serem eliminados dentro de você. A caridade, como ele diz, cobre a multidão dos pecados. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque, como a gente sempre diz, Deus é amor. Tem uma expressão que Emmanuel sempre diz: o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então se é uma pessoa que você pratica o bem, esse bem com certeza vai lhe acompanhar
durante toda a sua vida, aonde você quer que esteja. Joana de Ângeles diz: perdoar não é esquecer o mal, é não devolver o mal. Perdoar nem sempre cura a nossa dor. É interessante isso, né? Por quê? Porque a dor muitas vezes é um processo que tem como gênese uma série de outros fatores. Não é só o fato de perdoar e você se liberar da dor. É preciso que esse trabalho seja feito efetivamente dentro de você. A vida é um processo de construção, de edificação, tijolo sobre tijolo. A gente vai construindo essas paredes que formam os nossos verdadeiros lugares onde vamos viver, e com certeza tudo isso depende de cada um de nós. Por que nós nos ofendemos? Por que muitas vezes nos sentimos ofendidos? Por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Olha o que ele diz aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, principal motivo de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Esse progresso, com certeza, é o crescimento interior. As pessoas orgulhosas, ela não abre espaço para que ele se desenvolva dentro dela. E é realmente, como Allan Kardec, é a chaga da humanidade, tanto o orgulho como o egoísmo. Uma expressão muito bonita de Gandhi, quando perguntaram a ele se ele perdoava os ingleses por tudo que lhe fizeram, ele disse: eu não perdoo porque nunca me sinto ofendido. Só um espírito da grandeza dele é que poderia ter esse pensamento. Por que Deus ainda permite a convivência entre os homens bons e os homens maus? Por que Deus permite a convivência entre os bons e os maus? Veja que resposta importante nos é dada através dos espíritos superiores, para uma dupla missão. Para os bons, os maus servem como instrumento de prova, e para os maus, os bons servem como exemplo. Veja como é importante a gente conviver com essas adversidades, um auxiliando indiretamente o outro no seu processo de crescimento. Os bons, usando os seus instrumentos de prova, procurando entender os maus, e os maus procurando ver os bons como exemplo. A vida é pedagogicamente baseada nisso. Por que ofendemos? Quem é feliz não ofende. O ofensor é, sobretudo, um infeliz, um doente. Muitas vezes, nós não ofendemos mais porque não temos oportunidade. Vivemos numa sociedade cheia de ofensas, de contradições, e as pessoas muitas vezes se veem vítimas desses processos, não sabem elas que elas são criadoras de tudo isso. A gente vive daquilo que a gente cria pela força do pensamento, através das nossas ideias. Os benefícios da caridade são ela proporciona saúde, a caridade proporciona o aumento da longevidade, a caridade vicia. Quando a gente pratica uma caridade, a gente tem vontade de praticar outra, e ela, consequentemente, ela vai se estabelecendo até como um vício dentro de nós. Ela afasta os maus espíritos. Quando você ajuda um caído, ali perto dele pode ter uma entidade, um ser ou vários espíritos que vão dizer: olha, vamos olhar para esse irmão e vamos um dia ajudá-lo, porque ele está ajudando o nosso, porque a caridade ela é fraterna nesse sentido. Ela cobre a multidão dos pecados, como nos disse Jesus, e a caridade é o único caminho para a evolução. Veja que a gente fez esse comentário com relação ao Sermão da Montanha, quando o primeiro degrau para subir a escada referente a essa montanha é a da humildade, mas o ápice, o pico daquele monte é a caridade. Então é preciso uma série de fatores que vão se agregar no nosso dia a dia para que a gente amanhã esteja pronto para praticar verdadeiramente a caridade. Quando eu estava elaborando essa palestra, eu me lembrei do livro Boa Nova, capítulo 15, que tem como título O que é ser fiel.
Esse capítulo ele fala de uma coisa belíssima, que foi o encontro que Joana de Cusa teve com Jesus. Joana de Cusa era uma mulher muito infeliz. Ela era casada com um centurião romano e tinha uma vida conjugal cheia de turbulências, de conflitos, de agressividade. E, consequentemente, ela soube que Jesus estava em Jerusalém, na casa de Pedro, e tomou por vontade própria ir procurar Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela começa a narrar seu drama, toda a vida que ela estava vivendo, a sua situação, e Jesus, de forma muito tranquila e serena, ouviu tudo aquilo. Veja esse diálogo para você entender o que é a vida e o quanto Jesus pedagogicamente pode nos ajudar, principalmente quando a gente fala dessa condição de causa e efeito. Jesus de Joana, depois de toda a sua narrativa, agradece ao Pai haver-te julgado digna de tudo de bom que fizestes até agora. Se teu esposo não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. Um dia ele vai te compreender. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma justa razão. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a lei de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo código divino, amá-lo ainda mais. Veja que coisa interessante. Depois de tudo que ela disse, do sofrimento dela. Porque os sadios não precisam de médico. E olha, essa expressão eu tenho sempre dito aqui na segunda-feira. Por acaso nunca viste uma primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são os homens. E as flores são as esperanças em Deus. E Jesus continua ali ao lado dela. E Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a grande satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, mantendo toda a sua tristeza d'alma, ela perguntou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento harmonioso no ambiente de meu lar. Realmente ela estava vivendo um momento muito difícil em termos de relação e em termos de lar. E aí ele diz: não julgas correto vontade? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu ou para o vosso reino? Jesus sorriu serenamente e respondeu: olha que mensagem. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, da desolação, da inconstância ou da indiferença do Espírito. Naquele momento, Joana estava em dúvida se Jesus estava defendendo ela ou o marido, porque ele colocava ela exatamente numa condição que ela deveria aceitar tudo aquilo, porque geralmente quando a gente está vivendo um conflito, principalmente na natureza conjugal, a gente quer sempre ver o lado da vítima, né? Sempre é aquele que sofre, que precisa de ajuda, mas Jesus faz ela colocar-se diante da situação com maturidade, compreender. Se ela estava sofrendo, ele também estava sofrendo, porque as pessoas não são ruins porque querem ser ruins. Se ele praticava coisas erradas, era porque ele tinha esses erros, essas coisas erradas dentro dele. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra?
Por que Jesus não resolve os nossos erros? Por que Jesus não nos elimina diante dos nossos erros? Quantos dizem bandido bom é bandido morto? A gente já ouviu muito isso. Por que não fulminar com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Quantos dizem, tanta gente ruim morrendo, aliás, quanta gente boa morrendo e quanta gente ruim viva. Mas a lei de Deus não funciona dentro desses parâmetros que são humanos. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, às vezes desperta para Deus com apenas uma lágrima. Deus é paciente. Olha que coisa interessante. Deus é paciente. Ele sabe que um dia nós mudamos. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Só Jesus poderia dizer coisas tão sábias àquela mulher. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, os ensinamentos do Evangelho é o de colaboração do céu, aliás, com o céu, em busca da redenção. Seja fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razão. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, usa a palavra doce da compreensão segundo as circunstâncias. Que lição! Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Ele não estava na vida dela por acaso. Jesus não ia dizer que ele era uma pessoa ruim, que ela era uma pessoa boa. Jesus nunca se colocou na condição de julgar ninguém. Era um dos fundamentos de todos os seus ensinamentos, nunca julgar o próximo. Cada um estava diante daquilo que era necessário para a sua experiência. Joana de Cusa experimentava um imensurável alívio no coração, dirigindo a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, seja fiel. Esse diálogo, dizendo a ela, como a gente tem que dizer a todos, temos que suportar as adversidades, os conflitos, as animosidades, porque tudo isso faz parte das nossas próprias escolhas. Nada na vida é fruto do acaso. Se Deus é causa, toda causa tem um princípio, tem um meio e tem um fim. A gente não pode se entregar, como ele disse, não seja vítima, use a razão, use os valores que são necessários. Mas é importante você entender que são vidas que estão ali, cada uma tentando fazer o que é preciso para o seu processo de crescimento. Ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa ignorante. E como ele disse, talvez seja ele que mais precise do que você. Você está comigo, ele está contra mim. E vocês, e todos nós sabemos que foi uma das coisas fundamentais. Jesus, quando estava no seu momento derradeiro da crucificação, conta-nos Humberto de Campos que ele recebeu uma imensurável quantidade de espírito de luz. Era tanta luz que ele não tinha nem como comentar aquele instante, pela grandiosidade que era Jesus envolvido. Mas disse que um anjo em particular se deslocou de todos os outros e se aproximou de Jesus, e Jesus sussurrou no ouvido dele que ele fosse procurar Judas. Judas precisava de ajuda. Ou seja, ele poderia naquele momento, na condição de traído que foi, se arvorar do direito de um injustiçado, mas o que foi que ele fez? Procurar aquele que naquele momento sofria mais do que ele, porque ele sabia como ia ser a vida de Judas. Por isso que, quando Jesus partiu daqui, segundo nos narra a espiritualidade, foi o primeiro que ele foi encontrar, foi Judas. E todos nós sabemos que ele sempre usou dessa condição.
Conta-nos também que quando, depois da morte de Jesus, a mãe de Judas procurou Maria para se desculpar, e ela disse: Maria, o que foi que meu filho fez com teu filho, se ele o amava tanto? Por quê? O que a humanidade pregou, o que aconteceu em torno da vida dele? E Maria abraçou a mãe de Judas e disse: chora não, mulher, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Sabe por que Maria disse isso? Porque Jesus, antes de partir, pediu que ela amasse a todos como seus irmãos, que ela cuidasse de todos. E todos nós sabemos que Maria continua com um grande projeto, resgatando do vale do suicida aqueles que de lá repartem e que precisam de ajuda. Então, a vida trabalha exatamente em cima disso: perdoar, compreender, mas sobretudo entender que nós estamos aqui resgatando ou neutralizando os nossos erros e os nossos atos de vidas passadas, não como um sentimento de culpa, mas como um sentimento de renovação, de crescimento e de mudança. Se não pensarmos assim, nós teremos dificuldade de entender o verdadeiro sentido da vida. Por isso, nunca se revolte contra Deus, porque Deus não é outra coisa senão uma lei divina que atende a todos por igual. Deus não tem preferência. Se Ele tivesse preferência, Ele deixaria de ser a lei. A lei tem essa condição de ser equânime para todos. Aqui fica a nossa boa noite e muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos.